Olá, queridos seguidores. Hoje, neste segundo episódio do Angiocast, que é o podcast de saúde vascular, trazemos ilustres convidados, amigos, colegas de profissão e colegas também da direção da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional Alagoas, onde debateremos aqui sobre o tema central, que seriam os mitos na angiologia e cirurgia vascular. Discutiremos sobre os mitos antigos que vêm se perpetuando ao longo dos anos e sobre mitos novos que estão se formando, como, por exemplo, vacina para Covid, que causa trombose em todo mundo, dedímeros, solicitações exageradas, e talvez o mais grave e preocupante de todos, que é a ideia de se tratar vasinhos, microvarizes, por profissionais não médicos, nem muito menos especialistas. Então, eu queria começar com o nosso presidente da Regional Alagoas, Dr. Adalberto Cavalcante, pedindo a ele para falar um pouco sobre a relação de escada e salto alto e varizes. Se existe alguma relação, onde está o mito nessa relação? Ricardo e demais colegas e os ouvintes, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Ricardo, parabenizar pela iniciativa, né, louvável e assim bastante interessante, né, para levar esclarecimento, conhecimento à população em geral, né? Isso passa também pela segurança do paciente, que a gente havia comentado em off aqui, né? Mas a segurança é primordial, o conhecimento do paciente, né? Então, tudo isso que você colocou passa, né, pelo o esclarecimento, né? Então, parabéns pela iniciativa, né? O salto alto, né, muita gente acredita que provoca varizes, né, mas a gente sabe que ele é uma causa de dor, né, porque um salto muito alto a gente sabe que a musculatura da panturrilha ela fica inativa durante o uso do salto alto, né, que é o nosso coração periférico, chamado coração periférico, que em alguns casos ele chega até a ser responsável por 70% no bombeamento do retorno venoso, né? Então você perde uma bomba muscular importantíssima, né, no retorno venoso quando você está usando um salto muito alto, que a panturrilha fica toda contraída. Isso traduzindo em sintomas, a mulher vai ter bastante dor, né, que não é incomum ver em festas, né, final de festa, toda mulher tira seu salto alto porque não consegue mais ficar sobre o salto alto, justamente por isso, por questão de dor, mas isso não provoca o surgimento de varizes, né? Então isso é um mito muito grande, mas a sintomatologia é muito semelhante, né? O cansaço e uma intensidade bem maior com o salto alto. Mesma coisa a escada, né? A escada é exatamente o inverso. Se você usar muita escada, vai fortalecer a panturrilha, né? Que justamente para ajudar o retorno venoso, né? Então é outro mito que também se precisa levar o esclarecimento para a população. Perfeito, amigo Dr. Adalberto. Obrigado pelas explicações. Falamos no início que aqui compomos a parte da direção executiva da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Alagoas, mas eu gostaria que nosso amigo Dr. Luna explicasse para os nossos seguidores qual a importância e o que seria uma sociedade médica de especialidade. Em primeiro lugar, boa noite, meu amigo Ricardo, Alberto, Daniel, aqueles que estão nos ouvindo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, é um privilégio estar entre amigos. E dizer assim que desde os primórdios, né, que a gente teve essa alegria de formar a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular. A importância de discutir sobre as doenças arteriais, as doenças venosas, as doenças linfáticas e formar uma sociedade que pudesse agrupar tantas pessoas em torno de assuntos tão importantes e tão relevantes como a gente está fazendo aqui. Essa discussão
que se amplia para aqueles que estão ouvindo e a importância que tem realmente na nossa vida pessoal e social. Então, as discussões das doenças arteriais, venosas e linfáticas foi um grande boom, né? Como sociedade. Aqui em Maceió, a gente teve essa possibilidade de fazer isso mais ou menos a partir de 1970 e até os dias de hoje. Eu acredito que seja a Sociedade de Cirurgia Vascular no Brasil a maior de todas as sociedades no mundo. A maior sociedade é a de angiologia e cirurgia vascular aqui no Brasil. Então, isso para a gente é um privilégio, né? E a gente está, entre amigos, fazendo com que essa sociedade cresça cada vez mais, né? Então, isso realmente é uma questão assim que foi extremamente importante e relevante para que a gente pudesse estar aqui discutindo assuntos tão importantes. Excelente, perfeito. Antes de passar a bola para o nosso querido Daniel, eu gostaria de frisar que esses que estão aqui presentes são amigos, como eu falei, colegas, pessoas que eu tenho a mais alta afinidade, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional. Eles zelam pela ética na relação com seus pares e principalmente com seus pacientes, pessoas estudiosas que estão sempre buscando se atualizarem para trazer o melhor para os seus pacientes. Então, passando a bola agora para o nosso Dani, que inclusive é atleta, então segue a pergunta. Doutor Daniel, musculação e varizes, existe alguma relação? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa grande oportunidade de estar aqui, tá? Com esses dinossauros da cirurgia vascular alagoana, não pela idade, mas pelo conhecimento e pela dedicação também, tá? Lembrar aqui que esses três aqui, né, foram exemplos, eu que sou um pouco mais novo, tá? Então, para seguir nessa parte ética que o Ricardo falou também, tá? Luna, Dalberto, então, isso aí são exemplos que essas gerações mais novas como a minha e as mais novas também devem seguir, sabe? E evitar esses desvios para outras partes, não sem muita importância, né? Então vamos lá, falar um pouquinho de atividade física e o aparecimento ou não de varizes, né? Quando você fala de atividade física, se pensa logo naquele mito daquela pessoa musculosa, com aqueles músculos, né, hipertrofiados e tudo. Então, só para saber, varizes e musculação e atividade física, tá? É mito, tá? Então, o que é que causa? Logicamente, se você for fazer alguma atividade física, né, na intensidade de ter uma hipertrofia, tá? Então, aquela musculatura vai precisar tanto de um aporte maior de sangue, quanto também de um retorno venoso maior. Então, vai causar a hipertrofia da musculatura e a hipertrofia também do vaso. Isso não se chama de varize, tá? Isso é hipertrofia, tá? Então, e a musculatura que a maioria da gente quer, né? Que é a musculatura para ter uma atividade física, para ter uma qualidade de vida melhor, tá? Essa sim não causa varize, pelo contrário, tá? Previne-se, né? Então, a musculatura, como o Alberto falou, trabalho com a musculatura da panturrilha, né? Que é o nosso coração periférico, né? Então, atividades físicas como caminhada, uma simples caminhada, eu só caminho. Mas a simples caminhada já é um fator preditivo, né? Preventivo para o aparecimento dessa doença venosa crônica, né? Que atinge 30% a 40% tanto de homens quanto de mulheres no mundo, né? Então, a atividade física, sim, é um fator protetor, certo? Para aparecimento dessas varizes. Então, nossos seguidores podem se exercitar, podem praticar musculação, que na verdade é o inverso. É o inverso. Né? Vai estar levando, né? Trazendo uma Só um adendo também, né? Porque também, assim, com as atividades físicas, o que muita gente hoje está querendo é um corpo, vamos dizer assim, irreal, vamos dizer assim, um corpo que e a pressa hoje, né, aquela coisa momentânea, aquela coisa, então leva
também, né, alguns mecanismos, né, não tão saudáveis para atingir aquele corpo escultural, né? Então isso também não é ideal, não. Isso. Esses mitos que até agora conversamos, eles não surgiram do nada, né? Quando a gente analisa rapidamente, principalmente no passado, existia uma plausibilidade fisiológica. O que seria isso? Você estudando, pensando no mecanismo daquele movimento que você vai fazer, ou no uso do salto, poderia surgir varizes. Na atividade física, quando você faz muita força, quem faz halterofilismo, por exemplo, fazendo um agachamento, se você prende a respiração, que é totalmente condenado pelos educadores físicos, você aumenta muito a pressão dentro das veias. Então, achava-se que esse aumento de pressão poderia lesionar as válvulas venosas, que são aquelas estruturas que abrem e se fecham dentro das veias, e com isso desencadear varizes. Primeiro, prender respiração durante o exercício é uma coisa totalmente condenável, porque existe até outras complicações. Mas isso durante a prática do exercício, mesmo que a pessoa estivesse fazendo aquela série, prendendo a respiração, não haveria tempo suficiente para causar lesão daquela veia, daquela válvula e desencadear varizes. Então, existia mais ou menos essa, mas é mito. O Dr. Daniel já conseguiu esclarecer bem para a gente. Comigo, na sequência, ficou a dúvida de alguns seguidores em relação a esse mito que a paciente, a mulher que ainda não teve filhos, que não engravidou ou que está pensando em engravidar e é portadora de varizes, que ela deveria tratar apenas após as gestações. Então, isso é um outro mito. Por quê? A gente sabe que realmente a gestação pode trazer novas varizes, mas ela pode também piorar muito e agravar aquele quadro que a paciente já apresenta. As varizes, por si só, já pontuam como fator de risco para a trombose. E a gestação é um fator de risco para a trombose. Então, a gente sabe que, na verdade, é o inverso. É interessante que a mulher entre na sua gestação já sem varizes. Então, é interessante que ela cuide da sua saúde vascular antes mesmo de engravidar. Então, passando já para um mito mais moderno, eu queria passar a palavra para o doutor Adalberto para falar um pouquinho sobre o dedímero. O dedímero é uma substância que é dosada no sangue, que eu acho que uma boa parte da população conheceu esse exame depois da Covid, né? Por se tratar de uma doença altamente trombótica, começou a ser solicitado dedímero, e depois virou assim, uma coisa que até em check-ups a gente está vendo que o pessoal tem colegas médicos solicitando, de forma exagerada, de forma errônea, né? Onerando os planos de saúde. Então, eu gostaria que o Dr. Adalberto fizesse algumas observações sobre esse exame. Pois é, Ricardo, como você falou, o dedímero, um produto de degradação da fibrina, que é do coágulo que se forma, ou de qualquer sangramento, pequenos sangramentos, vai alterar o dedímero, uma vez que ele é muito sensível, né, mas ele é pouco específico. Só que como ele é muito sensível, ele está presente, né, ele está alterado em diversas condições, né, você falou em gravidez, é uma, né, que ele sempre vai estar alterado, desde o início ele já vai estar alterado, mas a população traduziu isso com o dedímero como indicativo de trombose, né? E é um grande erro, né? E por conta do dedímero agora com a Covid, que trata-se de uma vasculite, né? E vai estar alterado também sempre na Covid, se traduziu isso como trombose ou como um risco maior de trombose. Né? E aí veio um outro problema, que foi o uso indiscriminado dos anticoagulantes. Né? Essa semana mesmo eu tive um paciente que está há 1 ano e tanto usando um anticoagulante por conta do dedímero que deu alterado. Tá? Isso durante o Covid. E não justifica nem o Covid, a dosagem não justifica nem a dosagem do dedímero e muito menos o uso do anticoagulante. Né? E então, esse esclarecimento é que a gente precisa levar à população, né, não só no consultório, mas em toda oportunidade que tiver de esclarecer, porque é um erro, né, muito grande e oneroso, né, como você falou, para o plano de saúde e para o doente também.
Exatamente. Que gasta, porque o anticoagulante não é barato, né? Então vem usando aí há mais de um ano porque o dedímero deu alterado. Então, essa condição precisa de orientação, né? E como você falou, a classe médica tem muita também desinformação, né? Nos atendimentos na base, né? Que precisa ser revisto isso. Exatamente. Onera o plano de saúde. Quando o paciente não tem plano de saúde, onera o paciente. Coloca um rótulo, né? Porque a pessoa acha que por estar com aquele exame da trombose, ele ficou, né, caracterizado como exame da trombose. Ele passa a ser rotulado como tal, gasta com a medicação que é cara, fica exposto a um risco de sangramento, como o doutor Adalberto falou, né? Existem até estudos mostrando a quantidade de sangramento que teve, que levou até a óbito durante essa pandemia. Foi bastante elevado. E o dedímero, que eu acabei que não falei, até com a própria idade, com o avanço da idade, ele altera, né? Perfeito. Os valores são outros, né? Quando você tem uma idade um pouco mais já avançada, né? O que seria normal no jovem, o que seria alterado no jovem, no idoso não é. Isso. Situações então, fisiológicas, como você falou, gestação, idade avançada, fumantes, né? Às vezes se eleva o dedímero. Em diversas condições, né? Exatamente. Então, antes de entrar no tema mais importante, talvez aqui, que merece mais destaque para esclarecer a população, que é o tratamento de vasinhos por não médicos, já que falamos em Covid, a questão da trombose e vacinas. A gente sabe que a trombose, em decorrência da vacina da Covid, ela é possível de acontecer, principalmente as vacinas de vetor viral, que são aquelas que usam o vírus, né, para carregar uma parte do vírus da Covid, para estimular o sistema imunológico do paciente. Então, mas os casos são muito, muito pontuais. Só para os nossos seguidores terem uma ideia. Mundialmente, a incidência de trombose pós-vacina, que é uma reação imunológica, como eu falei, tem que ter uma série de reações para ativar um fator da plaqueta, para as plaquetas começarem a se agregar e formar trombo. É um mecanismo semelhante até à ação da heparina, que é uma medicação usada para evitar coágulos, e ela pode desencadear uma reação imunológica parecida e causar coágulos. Então, a incidência foi de 0,2 casos para cada 1 milhão de doses. Isso no mundo inteiro. Só para a gente ter uma ideia, um poder de comparação, o número de tromboses em gestante é maior que 2.000 casos de trombose para cada gestante. Ou seja, uma situação fisiológica, o risco é muito maior de trombose do que a vacina para Covid. Nosso amigo Dr. Marcos Areias fez um trabalho e mostrou muito bem esses dados, inclusive com dados nacionais, com o objetivo de tranquilizar, né, a população em relação a essa campanha anti-vacina. Então, gostaria da gente já começar a entrar nesse tema do tratamento de varizes feito por não médicos, porque as microvarizes, os vasinhos, fazem parte do quadro venoso, da doença venosa crônica, e como tal tem que ser tratado pelo especialista. Mas eu queria começar a discussão passando a bola para o nosso amigo Dr. Luna, que ele passasse para os nossos seguidores quais são as complicações possíveis desse método, que apesar de não ter um grau de complexidade alta na técnica, mas que podem acontecer complicações, e quais são essas complicações, e que o profissional tem que estar também habilitado para tratá-las, né? Então, quais seriam os eventos adversos possíveis durante um procedimento de aplicação? Em primeiro lugar, lembrar que o ato de fazer a aplicação é um ato médico, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E a segunda coisa assim, que eu acho que é importante a gente começar a discutir. Existem muitas outras especialidades hoje invadindo
a área de angiologia e tomando esse espaço que muitas vezes é tão somente daquele que passa seus 2, 3 anos fazendo, estudando somente sobre doenças venosas, né? Então é importante que a gente saiba que esse é um ato do angiologista ou do cirurgião vascular. Lembrar que todo procedimento médico ele pode trazer consequências. Embora seja um procedimento de complexidade pequena, mas é um procedimento que pode trazer algumas consequências para o paciente. Por exemplo, as úlceras ocasionadas das aplicações de varizes. Se o paciente tem úlcera, quem é que vai tratar essa úlcera? É quem úlcera fez? surgimento de ferida. Feridas, né? Nosso são aquelas feridinhas entender. pequenas. Isso. Se você tem essas feridas, essas úlceras, quem é que trata? Termina voltando para o cirurgião vascular ou para o angiologista. Pode ter também áreas de necrose tecidual. Quem é que vai tratar essas áreas de necrose? Quem fez o procedimento ou o cirurgião vascular? Termina sempre caindo para o angiologista e cirurgião vascular. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu acho que nessas outras áreas que a gente tem, área de enfermagem, área da biomedicina, em todas as outras áreas, acho que cada especialidade tem o seu arsenal, né, de ação. Então, nós temos muitas outras coisas que esses outros profissionais podem fazer e podem atuar de forma brilhante, mas deixando esse espaço da angiologia e cirurgia vascular para quem realmente passou o tempo todo estudando, se especializando e se capacitando para fazer esses procedimentos. Então, o ato da aplicação de varizes, que a gente chama de escleroterapia, o ato de fazer a escleroterapia também hoje, que é muito comum com espuma, né, que a gente já viu hoje também não médicos fazendo também espuma, que é um ato até mais arriscado que a própria escleroterapia convencional. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente só pode fazer aquilo que a gente tem a capacidade e a competência de resolver. Se a gente não pode resolver, logicamente a gente deixa para aquelas pessoas que estão capacitadas para realizar o procedimento. E você conseguiu também frisar muito bem que a gente reconhece o brilhantismo do exercício profissional dessas outras profissões. Cada profissão né? com seu brilhantismo. Dentro da cadeia do sistema de saúde, são fundamentais, mas cada um na sua área. Assim como nós não estamos habilitados para fazer alguns procedimentos nessa área, o inverso também é verdadeiro, né? Então, eu acho que é um tema, se o Dani, Adalberto quiser acrescentar alguma coisa, mas você conseguiu mostrar muito bem as possibilidades de complicações, a habilidade do profissional, que só o especialista está pronto para tratar aquelas complicações, e antes mesmo disso, para se indicar o tratamento de escleroterapia, você tem que ter todo um conhecimento clínico da doença, né? Tem que recorrer a estudos de imagens daquele caso, programar qual deve ser o tratamento, né? Isso tanto para oferecer um resultado melhor para o paciente, com o menor risco de complicações. Então, isso é fundamental. E até assim, levando para o lado judicial e criminal, muitas vezes o paciente fica numa situação muito delicada, porque já existem orientações de alguns conselhos regionais que, quando chega o paciente portando uma complicação de um procedimento realizado por um profissional não médico, o médico, para aceitar assumir aquele caso, tem que orientar o paciente a procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, até para proteção do próprio médico, porque fica depois difícil de você distinguir quem é o responsável por cada parte daquela condução do caso, né? Então fica uma situação extremamente complicada para todas as partes envolvidas e principalmente para o paciente, que merece ser tratado da melhor forma possível. Por isso que a gente indica que aqueles que vão se submeter a uma escleroterapia, quer seja convencional, quer seja com espuma,
qualquer procedimento que seja, ele procure saber se o profissional está habilitado a realizar aquele procedimento e, principalmente, se habilitado, tem condições de resolver as complicações. Perfeito. Dani. Também achei brilhante o posicionamento de Luna, quando ele fala que da importância em si das outras especialidades, né, não médicas, né, como biomédico, enfermeiro, técnico. Então, cada qual, naquela cadeia, né, cada qual tem o seu papel, né, e juntos a gente faz com que isso tenha um equilíbrio, tenha essa homeostase, né. Então, quando já começa a ter uma certa invasão, tá, até porque um vazio em si, tá, não é só um vazio em si, tá, mas a gente só faz aplicação de vazio. Mas o vazio em si traz por trás, por dentro, né, mais internamente, uma doença vascular, uma doença venosa crônica. Então, não só é aquele vazio, bem em paciente jovem, tá? Então, não só é aquele vazio, não. E como o Ricardo falou, tá? Precisa de um estudo de toda a anatomia venosa, para a gente ver se aquele mesmo é o melhor tratamento para aquela paciente, né? Porque para cada um é individualizado, né? Não é uma coisa geral para todos, né? Para todos os tratamentos de varizes. Cada tratamento de varizes, cada varize tem o seu tratamento, as micro e as macro. Isso. Eu queria fazer uma colocação também, porque a aplicação de varizes parece ser um procedimento simples, mas tem complicação grave que pode ocorrer, né? Como a trombose venosa profunda e daí uma embolia e morrer. Muito bem lembrado. A morte. Uma aplicação de espuma, né, feito por não médico que não tem o conhecimento da gravidade da complicação, ele é completamente destemido. Tá? Eu vi um vídeo de um outro fazendo, tá? Então a quantidade que ele injetou de uma vez só assim, sem acompanhamento, né, da espuma para ver para onde ia, nada. Por quê? Porque ele desconhece a complicação, né? E pode acontecer complicação grave, como uma trombose venosa profunda, né? E daí decorrer outras complicações, né? Então, o pessoal tem que ter ciência disso, né? E saber que a aplicação é coisa séria, que pode até matar, né? Decorrente de uma trombose. Acho que é importante isso, até porque acho que você levantou uma questão interessante. Não é só a aplicação. O que você vai fazer de aplicação? Qual o medicamento ideal para aquele caso? Que tipo de pressão você vai exercer? Qual a quantidade de medicamento você vai injetar? Então, às vezes a gente passa cursos e mais cursos para que a gente chegue a um final adequado para o paciente. Então, acho que isso aí foi muito interessante, Roberto. Acho que realmente é importante a gente ter esse conhecimento e saber que esse conhecimento não é adquirido apenas no olhar, vendo o que o outro fez, mas sabendo exatamente aquilo que você vai fazer com o médico, que é melhor para o paciente. Isso. Dani. E também chegou num certo ponto também, né? Falar de que tipo de pressão é feito medicamento e de que medicamento você está injetando naquele vasinho, né? Naquela veia, né? E uma coisa muito importante é que nas nossas clínicas, para a gente ter uma clínica, para a gente abrir uma clínica em si, de angiologia ou de qualquer outra área médica em si, existe o que a gente fala da vigilância sanitária, né? Então, a vigilância sanitária é o que regula todas essas clínicas. E a maioria das clínicas que foi por não médicos em si, não tem essa regulamentação da vigilância sanitária. Então, você não sabe que tipo de medicamento está sendo usado. Você não sabe se esse medicamento está naquele prazo de validade que o próprio fabricante indica, né? Você não sabe que tipo de medicação, se ele está usando alguma outra medicação junto com aquela, se pode ser usado, né? Algum anestésico que deve ser usado também, uma coisa assim, né? Então, isso também é muito importante, como a gente já viu aqui em Maceió mesmo, né? Que foi fechada pela Vigilância Sanitária, uma clínica com medicamentos vencidos, né? Então, isso aí é... E interessante, né, Dani, que na foto que apareceu no jornal, mostrando o lixo da clínica, o lixo hospitalar, das medicações, tinha uma ampola lá de glicose 75%, que é a substância mais usada na escleroterapia de microvarizes.
E esse enfoque seu foi muito interessante, porque dentro das exigências da vigilância sanitária e dos conselhos, do nosso conselho de classe, existem os equipamentos mínimos que está lá disponíveis caso o paciente apresente alguma reação. Porque mesmo quando a gente usa a glicose hipertônica, que é o esclerosante mais usado no mundo inteiro, mas é uma substância que o nosso corpo reconhece, porque nós temos glicose no sangue. Mas dentro daquele veículo, que é o que carrega a glicose hipertônica, pode ter sido contaminado no laboratório onde fez aquilo, ninguém sabe, por alguma falha técnica no processo, e o paciente tem uma reação àquele veículo. Então, só o médico estará pronto para tratar essa alergia, esse choque anafilático, e que vai estar habilitado a manusear os equipamentos para salvar aquela vida. A gente não está aqui querendo assustar os nossos seguidores, né? São eventos muito raros, mas que, numa eventualidade dessas, estaremos prontos para prestar o devido atendimento. A gente vai voltar a esse tema, principalmente falando um pouco sobre segurança, que o Dr. Adalberto, ele é professor da UFAL, tem mestrado, inclusive, e nesse mestrado ele deu um enfoque na segurança do paciente, principalmente em ambientes onde se faz procedimento, centro cirúrgico e tal. A gente vai voltar e falar sobre isso. Mas aproveitando que a palavra estava com Dani, que é um especialista também em radiologia intervencionista, que para os nossos seguidores saberem o que é isso, é a especialidade que faz procedimentos minimamente invasivos, guiados por radiologia, seja ultrassom, seja tomografia, né? Então, existem algumas dúvidas em relação aos miomas uterinos, que toda a população sabe que são conduzidos, são manejados pelo ginecologista, mas ouviram dizer que o cirurgião endovascular, que seria o radiologista intervencionista, poderia tratar esses casos. Como seria isso, Dani? Hoje, a gente costuma ver que a radiologia intervencionista, a gente consegue acessar quase todo lugar do corpo, né? Por cateterismo em si, né? Por microincisões. Então, os miomas em si, né? Nada mais são do que uns tumores benignos ali do útero, tá? E eles são alimentados, né? Por uma circulação, tá? Então, essa circulação em si, quando a gente tem ciência da anatomia do vaso que está irrigando aquele mioma, a gente pode sim, tá? Fornecer, ou seja, evitar, né? Que chegue alimento, né, vamos dizer assim, para aquele mioma, certo? A gente causa um entupimento daquele mioma, tá? E ele tende a reduzir, tá? Regredir, tá? Sem precisar, assim, passar por uma cirurgia para retirada desse mioma, quiçá até uma esterectomia, que é uma retirada no útero, né? Então, hoje em dia, a gente está fazendo muito para pacientes jovens, tá? Que tem esse mioma que numa gestação pode atrapalhar, sim, tá, esse crescimento uterino da parte do filho. Então a gente faz, ou então numa mulher hoje um pouco de mais idade, que ela não quer ter não quer perder o útero, tá? Que é um direito dela, tá? Então a gente faz essas embolizações que a gente fala, para evitar essa cirurgia maior. Essas cirurgias que geralmente vêm com sangramento, né? Tem alguns sintomas que a gente enumera e aí indica. Nem todo mioma também a gente consegue indicar, tá? Isso é bom que fique bem claro também, tá? Nem todo mioma a gente tem indicação da gente fazer a embolização, tá? Mas é mais por isso mesmo. Então, assim, a gente está muito em voga hoje com o ginecologista, tá? Sempre tem um ou outro que liga para a gente para ter alguma dúvida e tal. E a gente também com eles, tá? Sempre tem essa troca para ver se é o melhor para aquela paciente. Tudo em si para ver se é o melhor para aquela paciente mesmo.
Perfeito, Dani. Então, chamando a atenção, principalmente para aquelas mulheres jovens que ainda querem engravidar e que não podem submeter à retirada do útero, né? Isso. Então, seria uma técnica minimamente invasiva que resolveria o problema da paciente. Tem um outro mito ainda em voga, que é a questão dos alimentos causadores de trombose. Antigamente, né, se usava muito a varfarina, né, os anticoagulantes antigos, que eles têm um antídoto que é a vitamina K. Então, os alimentos ricos em vitamina K, principalmente que são as folhas verde escuras, elas poderiam anular o efeito daquele anticoagulante. Mas a gente sabe que teria que ser uma quantidade baldes desses alimentos para poder alterar, né? Então, assim, para o nosso seguidor ficar ciente que não existem alimentos que causem diretamente trombose. Esse mito veio justamente dessas medicações, que hoje em dia ainda é usado em algumas situações, né? Porque já existem novos anticoagulantes que praticamente não precisa nem fazer, quase que não precisa fazer exame de sangue para dosar o efeito deles. Mas a orientação é que, mesmo tomando essas medicações, o paciente continue com a alimentação dele, mesmo que tenha a quantidade razoável de folhas verdes. A única orientação é que ele não oscile muito nessa variação, né? Porque a dose da medicação vai se basear naquela dieta que ele está fazendo. Então, não existe alimentos causadores diretamente de trombose. Então, a gente está quase que entrando aí na reta final. A gente vai abrir para quem quiser falar sobre algum tema que escapou aqui. Mas eu passo já a palavra para o Adalberto. Como eu falei, ele tem mestrado na área de segurança do nosso paciente. Para falar um pouco aí, resumir mais ou menos como é que foi feito essa sua tese, né? E o que trouxe assim de interessante, porque a finalidade sempre é o zelo, né, dos nossos pacientes, né? Então, o que é que você teria aqui para nos mostrar de forma resumida sobre esse quesito de segurança? Ricardo, durante o mestrado, eu fiz primeiramente um estudo, né, acerca dos erros, né, ou dos possíveis erros que levou à judicialização de alguns casos. A gente tratou aqui já de tratamentos por não médico. Entre esses casos, né, no ano de 2018 e 2019, aconteceram no Brasil 7 condenações, né, e tinha clínicas de não médicos que fizeram procedimentos, e que deu errado e que por isso foram condenadas também. Mas uma observação que eu tive nesse levantamento é que a comunicação, tá, foi um elemento importante, né, nesses casos, né? Então, a falta de comunicação foi o que levou a maioria da insatisfação do doente, né? E essa comunicação também foi o que eu vi no meu levantamento junto na residência do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, onde eu fiz o estudo. Então, a segurança do paciente ela tem relação direta com algumas atitudes, né, do médico, que seria a comunicação, né, a tomada de decisão, dentre elas. Mas a comunicação também, nesse levantamento, foi o que ficou mais evidente, né, que houve falha ou que é uma coisa que precisa ser trabalhada. Tá? Então, é a comunicação entre o médico e o paciente, entre médico e médico, entre médico e enfermeiro, de uma forma geral, a comunicação como um todo. Tá? Para poder... E a gente percebe que a comunicação, a informação que chega, se o paciente chegar de forma correta, ele vai estar muito mais, vamos dizer, prevenido, se for essa palavra, né, para saber o que é que vai ser feito com ele, quais os riscos que vai correr. Então, tudo isso passa, né, por todo essas habilidades, né, que são as habilidades não técnicas que o médico deve ter, né, para levar conhecimento ao seu paciente e a toda a equipe que você vai comandar.
Então, a importância é fundamental da comunicação. Perfeito. Essa questão da comunicação é tão interessante, porque uma certa vez, há muitos anos, quando começou a ser implantado, Luna, aqui em alguns hospitais, o banho com clorexidina, que é um antisséptico que faz espuma, que pode ser usado como sabonete. Então, o paciente, quando chegava no hospital, mesmo que ele tivesse tomado banho em casa, ele usava a clorexidina. Então, teve uma paciente minha que foi operada de varizes e foi entregue a ela um copinho com a clorexidina. Foi o que a paciente fez? Tomou. Então, eu já estava dentro do centro cirúrgico, operando outro paciente, liga a técnica de enfermagem, doutor Ricardo, a paciente tomou a clorexidina, o que é que eu faço? Não vai fazer nada. Provavelmente ela não vai ter problema nenhum. Mas foi uma coisa muito emblemática para mostrar a importância da comunicação nessa relação. Né? A gente não pode achar que a coisa já está tácita, já está entendida. Tem que ser falado o pormenor de tudo, né? Para evitar. Então, assim, a questão da informação, tanto é que a informação é poder em tudo, né? Informação e comunicação. E em saúde, e então... não é a maneira que você transmite, né? É a maneira que o outro entende. Perfeito. Né? Então, se você falou e o outro entendeu de uma forma diferente, né? Não houve comunicação. Perfeito. Isso aí é uma... Né? Você percebe, quando você transmite uma informação que o outro não entende, você percebe. Você percebe pela fisionomia. Né? Você percebe. Eu acho que a comunicação se resume exatamente isso que o Adalberto falou, né, Luna? Não é o que você fala, é o que o paciente entende. E a gente tem que ter um poder. O Luna tem uma facilidade de se expressar, de se comunicar com seus pacientes, se comunicar com seus pares. E isso é muito importante, porque assim, a gente tem até que desenvolver o poder não só de convencimento, porque com toda a base teórica que a gente tem, técnica, a gente consegue convencer com a parte teórica. Olha, se você não fizer esse procedimento, tem risco de acontecer isso, isso e isso. Mas a gente tem que ter também um poder de persuasão. E qual seria a diferença para o poder de convencimento? É quando você já coloca uma pitada de emoção, de sentimento, que faz o paciente se sensibilizar com aquilo e fazer a coisa correta, né? Então, gostaria que um amigo que é um craque da comunicação falasse alguma coisa sobre isso. Acho que todos nós somos craques da comunicação, né? Até porque existe realmente essa do bate-papo. E hoje em dia eu acho interessante, porque não é somente o convencimento daquilo que você fala, mas daquilo que o paciente vê. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Onde a gente vai falar sobre trombose, tem um monte de coisa lá no Google falando sobre trombose, vai falar sobre escleroterapia convencional, escleroterapia com espuma. O paciente já vem com um monte de pergunta para você, né? E você realmente tem que muitas vezes não só ter o convencimento, mas ter a certeza daquilo que você está transmitindo para o paciente. E tanto assim que eu estava até lembrando algumas coisas. Às vezes o paciente chega no consultório e tem inúmeros outros mitos e verdades, né? O mito de usar uma calça apertada vai gerar varizes, o anticoncepcional tem o risco de aparecer varizes, né? O uso de cera para depilação vai causar... Então, são muitas coisas às vezes que o paciente chega perguntando para você e que você não apenas vai convencer, mas você vai dar uma certeza ao paciente sobre aquilo que você está levando para ele. O paciente hoje, embora ele veja muitas coisas nas redes sociais, mas uma coisa é você ver, uma coisa é você ler, outra coisa é você saber e também saber transmitir ao paciente aquilo que realmente é uma verdade. Porque muitas vezes você vê no Google, vê lá no Insta, mas não é exatamente aquilo que o paciente muitas vezes acredita que seja, né? Então é preciso que a gente tenha esse poder não de convencimento só, mas essa certeza de poder transmitir ao paciente aquilo que a gente aprendeu durante tantos anos. E eu quero aproveitar, já que a gente está falando de informações, que
nada substitui a consulta com o médico. Porque cada caso tem as suas peculiaridades, as suas individualidades. Então, mesmo aqui, nesse time de especialistas falando sobre angiologia e cirurgia vascular, atenção, seguidor, o que vocês escutarem aqui em outros episódios que iremos fazer, não substitui a consulta com o especialista. Isso aqui, essas informações têm um caráter meramente informativo, né? Existem dicas de saúde, mas cada caso é um caso. Existem as diretrizes, obviamente, mas existem variações de tratamento e de escolha do método a ser aplicado, né? De cada conduta a ser aplicada para cada paciente. Então, a gente já está finalizando. Eu abro para os meus amigos aqui se despedirem, falar, se quiserem tecer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Vou começar, né? Mais idade. Duas considerações. Mais idade eu deixo por Luna. CRM mais antigo. A gente está falando muito de informação e de não médica. Aí eu vou passar por uma coisa que são os cremes, né? Que os milagrosos cremes que está no rádio, na televisão, dizendo que trata varizes, né? E que a gente sabe que não é só os cremes, tem outras coisas também que andam vendendo aí, de canetinha de plasma, né? Milagres não existem, né? Então era essa o ponto principal, né? Procure seu médico para você poder tomar conhecimento do que realmente funciona e da maneira correta, tá? Uma outra coisa que eu queria pontuar e pedir licença a Ricardo, que não era o tema, né? Mas Alagoas vive um drama com o número de amputações, né? E assim, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular também preocupada com isso, né? E o nosso amigo Dr. Zé Luna, junto com a Secretaria de Saúde, a gente tem desenvolvido um treinamento, uma coisa ainda muito incipiente, mas que é isso que eu queria só pontuar, que a gente está tentando reverter isso com o atendimento na atenção básica, treinando os profissionais, né, aqui em Maceió e Arapiraca. Tá, então, a iniciativa aí do Luna, junto com a Secretaria do Estado, e aí eu fui convidado e a gente está fizemos mês passado, né? E agora, em dezembro, a gente vai a Arapiraca também treinar enfermeiros e médicos do PSF no interior para tentar reduzir esse número, o recorde, né? Do número de amputações no paciente diabético. Excelente. A medicina, ela cura muito pouco, né, Dani? Então, se a gente pegar em várias situações, hipertensão não tem cura, mas tem tratamento, diabetes não tem cura, mas tem tratamento, varizes não tem cura, mas tem tratamento. Aí vem até aquele mito, não vou tratar minhas varizes não porque aparecem de novo. Não é bem assim, dentista a gente precisa ir sempre. Para o angiologista também, mesmo fazendo o tratamento adequado, pode reaparecer varizes dependendo da tendência genética de cada um e dos fatores de risco que estão presentes. Então, nesse tema, diabetes e amputações, a questão prevenção é fundamental, né? Então, aí entra pela questão da saúde, entra pela questão da busca, né, atrás de sinais já de complicações no paciente diabético. Então, isso é fundamental. Amigo Dani. Setembro para outro podcast, né? Era o que eu ia dizer. Uma pena já está acabando, passou rápido. Eu gostaria de agradecer aqui o convite, tá? Só para reforçar o que o Roberto falou, que todo mundo falou, né? Que consulta, né? Varizes com especialista, né? Com angiologista ou com cirurgião vascular. E ainda mais o tratamento também, né? Então, só para reforçar isso aí, para deixar isso na mente dos nossos ouvintes. E só agradecer. Muito obrigado pelo convite. Espero participar de outros também. Estaremos aqui. Qualquer convite. Vamos lá. Você vê que eu me policiei para não falar muito, Adalberto. Né? Um policiamento ferrenho para não poder falar muito. Eu cortei o microfone aqui várias vezes. Mas eu acho que
o que a gente pode deixar assim para os ouvintes? Primeiro que a gente tem uma sociedade, da importância de você manter e organizar essa sociedade com pessoas tão capacitadas. Então, quando você tiver alguma dúvida, quem está capacitado para fazer as aplicações, para fazer meu tratamento de varizes, para fazer qualquer tratamento que seja em angiologia, cirurgia vascular e nefrologia? Nós temos a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional, tem todos os profissionais que estão habilitados, todos aqueles que estão lá inscritos, que fazem parte do rol de sócios, eles estão capacitados a tratarem esses pacientes com essas doenças. Assim como também, aqui em Alagoas, nós temos, né, o nosso canal da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional Alagoas, tanto no Instagram, como também o nosso e-mail, né? Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade dos pacientes, vai lá, procura Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, vê os profissionais que estão habilitados para fazer e vai achar todos eles através do nome, através do seu CRM. E a segunda coisa, existe hoje uma tendência muito natural da gente ter de ter essa interação com o paciente, né? Então, o paciente que vai para o cirurgião vascular, para o angiologista, fazer o tipo de tratamento que for, todas as dúvidas, se tem alguma dúvida, escreve lá no papelzinho, leva para o teu médico, porque é ali onde você vai realmente tirar todas as suas dúvidas e saber o que é melhor para você. Qual o melhor tratamento, qual a melhor medicação, aquilo que pode se fazer de melhor para você. Então, acho que a gente hoje tem essa abertura. Teve necessidade de saber, teve alguma dúvida, o colega está lá justamente para explicar, está lá justamente para falar com você e dizer tudo aquilo que ele pode fazer. Então, a vocês que estão nos ouvindo, o agradecimento de ter a paciência de nos ouvir, e ao Ricardo, o agradecimento de ter me dado esse privilégio de estar ao lado assim de colegas tão queridos como são vocês. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Eu acho que conseguimos fazer. O Angiocast acabou de nascer, né? E conseguimos fazer um evento especial. Talvez o evento de final de ano, né? Com todo esse encanto da época que está se aproximando. Mas a gratidão é toda minha. Trazer profissionais do quilate de vocês, pessoas que eu super recomendo, que se um membro da minha família estivesse sob o cuidado de vocês, eu estaria muito tranquilo, né? E quero agradecer a audiência, espero que nossos seguidores tenham gostado e que não vai ficar só nesse. Eu acho que a dinâmica desse bate-papo aqui, né, em 4, eu acho que é muito melhor do que um monólogo, né, ou apenas 2 pessoas. Então, teremos mais encontros, sim, pela frente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.